Como ter clientes recorrentes? Como ter clientes que sempre querem voltar para fazer os próximos atendimentos? Como fidelizar esses clientes? Quais são os toques? Quais são as minhas top dicas? E como eu fiz, como eu indico também para os nossos alunos do Top Terapeuta fazerem, para ter os clientes voltando para a terapia? O que será que a gente pode fazer de diferente? Como que a gente pode dar um toque especial no nosso trabalho que geralmente estimula a pessoa a querer dar o próximo passo? E quando eu falo disso, eu falo também sobre a possibilidade de você criar um processo, uma estrutura de atendimento que no final, muitas vezes, o próprio cliente vai dizer para você: tá, quando é que eu volto? Como é que funciona? Porque você vai criar essa conexão com o cliente, essa identificação, né? Vai gerar essa identificação com a pessoa que está ali e ela vai querer voltar, ela mesma vai ter essa iniciativa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a pessoa ter uma iniciativa de seguir com a terapia não é algo tão comum, tá? É algo que a gente vai conquistando à medida que a gente vai ficando mais experiente, que a gente vai sentindo melhor como que o nosso trabalho flui na vida desse cliente, né? Como que eu ofereço esse próximo passo, ou como que eu vou dando nuances, né? Antecipando isso no próprio atendimento que eu tô fazendo. Então eu vou dar algumas dicas aqui para você que certamente vão abrir seus olhos para algumas possibilidades bem interessantes de você criar, gerar, né, essa conexão que eu falei com a pessoa que está ali, a ponto de ela querer voltar. Uma coisa muito importante nesse processo também, que alguns estudos de neurociência, neuromarketing também, que a gente estuda um pouco isso, dizem que quando você pode facilitar a decisão de um cliente é muito melhor. Por quê? Porque o cérebro sempre nos poupa de tomar decisões, justamente por ser a parte do nosso corpo que mais gasta energia. Então, para que a gente se mantenha mais protegido, diríamos assim, e não gaste tanta energia, a gente procura sempre levar as coisas mais no automático, né? Então, automaticamente, as pessoas elas estão esperando que você diga para ela quando ela volta, tá, gente? Isso é muito importante, porque na maioria das vezes, se você deixa o seu cliente tomar essa decisão, ele vai esquecer, ele vai deixar para depois. E não é que ele não gostou do seu atendimento, não é que ele não gostou de você, é que as pessoas têm muita coisa para fazer, elas têm 1 milhão de tarefas todos os dias para cumprir e elas vão deixar para cuidar delas sempre por último. Nós fazemos isso muitas vezes, então o nosso cliente faz mais ainda. Por isso é importante você sempre ter em mente que quando você encerra o atendimento, você tem que fazer o óbvio, que é dizer para a pessoa quando ela tem que voltar e como que funciona o próximo passo dela junto com você. Mas a gente vai olhar para tudo isso na prática agora e eu vou te ensinar como que eu sempre fiz, o que que eu indico para os top terapeutas e como que funciona isso, tá? Vamos lá então. Bem, primeira coisa é você ter uma sequência que seja o próximo passo que o cliente vai dar, tá? Eu já vou dizer como é que eu fazia isso na prática, mas é você ter em mente dinâmicas, exercícios, ideias de trabalhos que você pode desenvolver, como se a pessoa fosse ter um processo bem passo a passo, onde em cada atendimento ela fosse subindo um degrau na evolução dela e na transformação que vai acontecendo. Então isso é bem importante de você começar a perceber. Ei, como é que eu posso criar uma sequência, uma ideia de um próximo passo que o meu cliente vai dar no atendimento? Né? Eu vou dar algumas dicas de como faz isso, mas você já pode começar a pensar naqueles exercícios que você já fez em vários cursos, naquelas dinâmicas que você já aprendeu, alguns livros que você já leu, que tem alguns livros, o meu, o Cuide-se, por exemplo, é um livro super didático, ele é um livro que qualquer terapeuta pode usar aqueles exercícios que tem lá para trabalhar em consultório, né? Inclusive, eu sempre dou de presente o meu livro autografado para quem entra no Top Terapeuta, justamente porque ele vira um manual do terapeuta. Tanto para si, para cuidar de si como profissional e como pessoa mesmo, né? Como levar essa consciência para os atendimentos, né? E aí lá tem vários exercícios, várias dinâmicas muito interessantes que você pode aplicar todas elas no consultório. Por quê? Porque esse livro, a ideia deste livro, quando eu escrevi ele, era que as pessoas se sentissem no consultório comigo. Porque hoje em dia eu não atendo mais, né? Minha agenda não comporta mais fazer atendimentos de terapia. Eu apenas trabalho ajudando terapeutas, fazendo coach para terapeutas, fazendo mentorias e 100% focada no Top Terapeuta, né? Que é o meu principal treinamento hoje online que eu tenho de formação em terapia holística e também que prepara os profissionais para ir para o mercado de trabalho.
Então, como eu tinha muita demanda e muita gente que pedia, né? Ai, Kátia, eu queria muito fazer terapia com você. E eu não podia atender, eu fiz o livro, então escrevi o livro. Ele é um sucesso da editora hoje, é um grande sucesso de vendas. E ele justamente faz muito essa relação de a pessoa olhar para dentro, né? Que era a proposta que eu desenvolvia no consultório. Então, pegue ideias de exercícios, de dinâmicas, de coisas que você pode mesclar dentro do consultório que vai rechear o seu atendimento, vai ficar dinâmico, vai ficar bacana. Muitas dessas técnicas que a gente aprende de autoconhecimento, elas podem ser trabalhadas online e fisicamente. Muita coisa, praticamente tudo que eu tenho no meu livro você pode trabalhar online, tranquilamente. Não tem por que não. Né? Então dá para a gente também fazer essas adaptações e criar uma sequência, uma ideia que atenda o online e o presencial, né? Sempre inicie num primeiro atendimento conhecendo a história de vida desta pessoa. Inclusive já saiu uma aula aqui no canal do YouTube onde eu falo sobre os passos para você fazer a primeira consulta. Aí lá eu detalho todo esse processo, tá? Que eu não vou entrar detalhadamente aqui porque já tem essa aula pronta bem específica falando da dinâmica do primeiro atendimento, tá? Mas sempre inicie conhecendo a história de vida da pessoa. Quem ela é, quais são os desafios que ela tem, quais são as situações cíclicas que acontecem, como é o relacionamento dela com pai e mãe, como é o relacionamento dela com a vida, como é o relacionamento dela com os filhos, com marido, esposa ou com o amor, né? Como que ela se relaciona amorosamente, ela tá solteira, ela tá casada, ela tem relacionamento, ela não tem, como que tá essa dinâmica na vida dela. Entenda e ajude ela também a perceber quais são os sonhos dela, as metas dela, o que ela quer para a vida dela. Porque 99% dos maiores problemas que nós temos é porque a gente não sabe o que quer. A gente oscila entre querer e não querer as coisas. Porque quando a gente dá foco para algo e a gente dá energia para aquilo, a coisa começa a acontecer. Então, às vezes, a pessoa está se sentindo travada, ela não está conseguindo fluir na vida porque ela precisa parar para pensar, ei, o que eu quero de verdade? E aí o nosso papel é procurar ajudar nesse sentido, né? Orientar a pessoa para que ela saiba o que ela pode fazer, que caminho que ela tem que seguir, para onde ela tem que ir, né? Como revelar internamente esse desejo e ajudar ela nesse processo, né? Então sempre inicie num primeiro atendimento conhecendo a história dela. Por quê? Porque quando você conhece um pouco mais da vida desta pessoa, você consegue alinhar os próximos passos dos atendimentos que virão na sequência. Porque sem entender quem é o meu cliente, o que ele carrega na história dele, como é que eu vou criar um passo a passo depois? Como é que eu vou saber qual técnica eu vou usar? Porque uma coisa que a gente precisa sempre ter esse olhar também é que quando eu tô com a pessoa ali no consultório, eu, Kátia, tá? Eu tenho essa opinião e eu levo muito isso para dentro do Top Terapeuta também, de personalizar o trabalho, de você tentar atender a necessidade do seu cliente. Ora, se a gente está fazendo um trabalho em que você está atendendo individualmente a pessoa, por que não contemplar as necessidades delas? Quando você está num grupo, você tem que pensar no grupo, você tem que entender qual é o mindset do grupo. E aí você vai trabalhar de forma mais genérica, né? Tentando entender as necessidades que todos têm ali, o que é comum e como eu vou trabalhar. Mas o foco aqui é falar do atendimento. No atendimento individual, eu posso ter esse olhar personalizado. E aí eu vou criando uma sequência especial para o cliente que está ali, com aquela necessidade X, com aquele desejo Y, com aquela dor, com aquela situação que ele está vivendo. E isso faz com que o seu trabalho fique muito poderoso, você se conecta muito mais com o seu cliente e além de ele querer voltar para os próximos atendimentos, é muito provável que ele também vai indicar o seu trabalho para outras pessoas. Porque gerou essa identificação. Então é bem interessante você sempre procurar moldar o seu trabalho de maneira que fique personalizada, que crie esse olhar para o cliente em si. Né? Ah, ele chegou aqui no primeiro atendimento com um problema financeiro, o que eu posso estudar, o que eu posso ler, onde é que eu posso buscar para ir um pouco mais além com esse cliente? Para que nos próximos atendimentos a gente trabalhe especificamente para ajudar ele a mudar o mindset dele, a entender a dinâmica do dinheiro. Então eu vou em busca disso. E uma coisa muito legal nesse processo é que muitas vezes o nosso cliente vai vir com os mesmos desafios que a gente está vivendo ou com coisas que a gente está superando ou superou recentemente. Por quê, gente? Papai do céu é tão abençoado, o universo é tão incrível, que ele sempre vai te trazer o cliente ideal de acordo com a sua história, com as suas superações, com o que você tem conhecimento. Eu já atuo nessa área do desenvolvimento pessoal há mais de 16 anos.
há 14, 15 anos que eu atuo diretamente ajudando as pessoas e atuando como terapeuta mesmo, tá? Porque hoje eu ainda me considero terapeuta, mesmo ajudando os terapeutas, né? Eu não deixo de fazer um trabalho terapêutico no Top Terapeuta também. E uma coisa que eu sempre vi nos meus programas de mentoria individual, nos meus atendimentos na época que eu atendi em consultório, é que nunca aconteceu comigo de alguém vir na minha frente e eu não saber ajudá-la. Nunca aconteceu. No máximo, às vezes a pessoa tinha uma dúvida sobre alguma coisa da vida dela ou de coisas que ela leu por aí, e aí ela me perguntava, e se eu não sabia responder, eu era honesta. Eu dizia, olha, sobre isso eu não conheço muito, mas eu te prometo que eu vou dar uma olhada e no próximo atendimento eu te falo. Porque às vezes a pessoa confia no terapeuta e ele quer a opinião do terapeuta, né? Eu quero saber o que você pensa sobre isso. Às vezes alguns questionamentos relacionados à espiritualidade, a essa questão de autoconhecimento também, alguma coisa que leu, alguma coisa que viu na internet, por exemplo, e ficou na dúvida se é verdade, se não é, se é mito. E aí eles às vezes perguntam e não tem problema nenhum, você não precisa se envergonhar de dizer que você não sabe sobre uma coisa específica. Porque a gente não é obrigado a saber de tudo, né, gente? Agora, em termos de ajudar o cliente, de auxiliar, de aplicar as técnicas, de atuar como profissional, nunca aconteceu de eu não saber ajudar, até hoje. Às vezes, né, não é sempre que eu consigo abrir agenda para isso, mas às vezes eu tenho algumas mentorias que eu faço com os nossos alunos e aí eu atendo no individual essas pessoas. Eu sempre tenho como ajudar. Eu sempre tenho como fazer, o que fazer com essas pessoas. Porque quando eu olho para a história de vida dela, eu construo com ela um passo a passo. Essa é a dinâmica. Você não tem que saber resolver os problemas do seu cliente, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Você não tem que saber resolver os problemas do cliente. Você tem que saber orientar o seu cliente. Quem resolve os problemas da vida é ele, não é você. Você não tem condições nenhuma, nem eu, nem ninguém, de resolver a vida do outro. Porque isso é responsabilidade de cada um, gente. É por isso que estamos aqui, estamos a serviço da vida. Cada um de nós está aqui na nossa postura, na nossa dinâmica de viver, como alguém que está disponível para mostrar um caminho, uma solução, uma ideia. Mas quem vai definir, vai agir, vai fazer, não é o terapeuta pelo cliente, é o próprio cliente que vai fazer por si mesmo. Quando você entra nessa postura de se colocar realmente no seu lugar de terapeuta, entendendo, ei, eu não estou aqui para resolver teus problemas, eu estou aqui para te ajudar a resolver os teus problemas. Eu estou aqui para te mostrar caminhos, soluções, te dar ideias, mas é você que tem que fazer a sua parte, você tem o compromisso de cuidar da sua vida, não eu. Eu sou terapeuta e deste lado vou fazer o que eu posso na condição que eu tenho para te mostrar todos os caminhos possíveis, para te ajudar a tomar decisões, inclusive. Mas a decisão é sua. A vida é sua. E isso tem que estar claro para o cliente e principalmente para o terapeuta. Porque quando o terapeuta entra no consultório com essa postura, não é uma postura de arrogância. É uma postura de humildade, inclusive. De se colocar no seu lugar. Daquilo que você dá conta de fazer pelo seu cliente. Gente, quando essa ficha caiu para mim, foi uma das coisas mais importantes da minha vida como terapeuta e foi quando meu trabalho bombou. Porque eu aprendi que eu tinha que estar no meu lugar de terapeuta para fazer o que eu podia na condição que eu tinha, no lugar onde eu dou conta de ajudar o outro. Não carregar o peso da vida das pessoas nas minhas costas. Não fazer pelo outro o que ele tem que fazer por si mesmo. E é aí que tem muito desequilíbrio no mundo das terapias. Porque tem gente que entra no consultório, terapeutas que não entendem essa dinâmica, e nem é porque são sem integridade ou sem ética, é porque eles não sabem, nunca ninguém ensina isso. Eu nunca estudei isso que eu tô falando pra vocês em lugar nenhum, gente. Nunca, nenhum curso de formação de terapia me ensinou a postura ideal do terapeuta. Eu fui buscar isso, porque eu sentia esse peso dentro do consultório, um excesso de responsabilidade, uma culpa quando o cliente não estava bem. Eu pensava, meu Deus, esse cliente não está performando, não está acontecendo, a coisa não está fluindo, é culpa minha, fui eu que errei na terapia. Não! A não ser que você tenha feito um monte de besteira mesmo, né? Porque eu não vou dizer que não existam pessoas que às vezes vão fazer as coisas de mau jeito ou, né, desleixam com o seu trabalho. Não vou dizer que isso não existe, claro que existe.
Em qualquer profissão, em qualquer área, de qualquer profissão no mundo, existem pessoas dedicadas e existem pessoas que fazem as coisas medianas, né? Ou para menos de médio ainda, né? Que fazem de forma errada, que não fazem porque gostam ou porque, né? Enfim, a gente sabe que existe todo tipo de profissional em todas as áreas, né? Não é só na terapia, não, porque às vezes as pessoas jogam tudo isso para cima do terapeuta e na verdade não é só na terapia. Tem médico ruim, tem dentista ruim, tem advogado ruim, tem um monte de gente por aí que faz besteira. Não é só terapeuta, não, né? E aí, então, você se colocando nesse lugar, você consegue fazer aquilo que te cabe, aquilo que é possível, e você atrai o cliente que você consegue ajudar. Porque você não entra mais na postura do salvador, você entra na postura do terapeuta, do profissional, você se coloca no seu lugar. E esse é um movimento que eu trabalho muito no Top Terapeuta, que é justamente o movimento de voltar para o seu lugar de filho, de saber como olhar para a sua origem, como olhar para o seu sistema, como entender o papel que você exerce. Porque quando você entende o papel que você exerce na sua vida, na sua realidade, você consegue exercer todos os outros papéis de forma mais equilibrada, de uma forma mais harmoniosa, mais leve. Você se torna a pessoa que você tem que se tornar nos seus mais variados papéis, porque você se coloca no seu lugar de filho, de pequeno, diante da sua origem. Porque quem veio antes sempre é maior pela lei da hierarquia. A ordem diz que no nosso sistema familiar, quem veio antes sempre é maior. Quando eu me coloco no meu lugar diante da vida, da minha origem, de quem me deu a vida, eu consigo me colocar no lugar em qualquer situação da minha vida. Não é que você resolve tudo, mas facilita o processo. E aí você entra dentro do consultório se colocando no seu lugar, porque você não é pai, você não é mãe dos seus clientes, você só é terapeuta deles. E você precisa estar no seu lugar para que você consiga dar para ele o que você tem para dar. E ele vai tomar de você aquilo que é para ele, aquilo que é conveniente, né? Bert Hellinger ensina muito sobre isso no livro Ordens da Ajuda. Douglas, se puder botar aí pra galera o printzinho do livro, que eu até tô com ele por aqui. Mas vai ficar mais fácil, se eu for procurar agora, a gente vai desviar o foco, mas vai ficar mais fácil ele colocar a imagem do livro aqui. É Ordens da Ajuda, do Bert Hellinger. É demais esse livro, gente. Ele fala muito sobre essa dinâmica da troca, né? Entre pessoas, não só como terapeuta, na terapia, mas também como pessoa no dia a dia e na nossa vida, né? Então, conhecer a história de vida da pessoa vai nortear os teus próximos passos, tá? E aí depois, o que eu fazia? O primeiro atendimento era exatamente a dinâmica que eu falei, que eu explico na aula que eu disse, né? Que a gente deixou até a indicação aqui, que é essa dinâmica de você conhecer a pessoa, de você aplicar uma técnica mais genérica, né? De você trabalhar entendendo as necessidades dela no primeiro momento. E aí, quando eu vou seguir na sequência, Kátia, iniciava o segundo atendimento conversando com a pessoa sobre as metas dela. Eu já tinha essa clareza na minha mente. Porque embora a gente fale um pouco sobre isso no primeiro atendimento, o foco não é falar das metas. O foco é entender a história da pessoa. Saber a origem da dor, a causa dos desequilíbrios e das dificuldades. O segundo passo é olhar para o outro lado da questão, que são os desejos, que são as metas, que é entender o que ela quer então. Então eu começo a conversar com ela sobre isso no primeiro atendimento, mas eu aprofundo isso no segundo passo. Para mim essa lógica era muito certa e funcionava super bem. Então é uma dica aí, se você quer seguir uma sequência assim, é por aí que tudo flui. E aí depois os próximos atendimentos, eles vão acontecendo conforme o que vai surgindo na dinâmica do atendimento. Porque aí dependendo do que ela quer, de qual é o desejo dela, de quais são as metas dela, dali você pode partir para fazer mais vários atendimentos, para ajudar ela nesse alinhamento do que ela quer. Como ajudar ela a construir a meta dela, como ajudar ela com dinâmicas, exercícios, práticas que vão acelerar o processo para que ela conquiste essas metas, para que ela consiga ter isso. Aí vai entrar toda a parte de você auxiliar ela no processo de ela ter exercícios de visualização, mentalizações. Aí você vai ver, né? Ah, essa pessoa é muito boa para fazer visualização, vou ensinar várias visualizações para ela, vou fazer uma sequência de áudios e vou mandar para ela fazer em casa. Ah, essa pessoa é boa para escrever, então vou dar um caderninho de metas para ela no segundo atendimento. Aí ela pode trabalhar as metas, pode ler as metas, vou, sei lá, fazer a lista da gratidão com ela. Enfim, aí você vai auxiliando conforme o que vai surgindo na demanda do atendimento.
Ou seja, o que a pessoa quer, o que ela precisa. Aí eu vou desenhando os próximos passos, tá? Porque aí, no primeiro a gente trabalha dor, no segundo a gente trabalha desejo e a gente vai seguindo na sequência. Porque quando ela começar a movimentar a vida dela para ter o que ela deseja, desafios vão vir, situações vão acontecer e aí você tá ali para dar esse aporte. Como é que ela resolve tal situação? Como é que ela faz quando a pessoa não apoia ela? Como é que ela faz se tal coisa que ela tinha previsto mudou? Aí a gente tá ali como terapeuta, como profissional, auxiliando no processo de conquista daquilo que ela quer. Então eu tinha essa dinâmica, né? Eu também, como eu trabalhei muito e trabalho muito com coaching, então eu também usava muitos recursos e as ferramentas de coaching para ir trabalhando isso dentro do consultório, mas tinha muita coisa que eu usava nos meus atendimentos que eu li em livros, gente, que eu não aprendi em curso nenhum. Eu peguei nos livros, eu apliquei na minha vida e fluiu. Inclusive tem vídeos no canal do YouTube onde eu falo para você sobre alguns livros que eu acho que são livros chaves para o terapeuta ter, tá? Por isso que eu nem vou citar livros aqui, porque a gente tem um vídeo inteiro onde eu cito os principais livros que me ajudaram a construir atendimentos que surpreendem, né? Então é só você dar uma pesquisada aí, a gente pode deixar a indicação também no card aqui, mas se você der uma pesquisada, tem vídeo recente meu, inclusive, que eu fiz, sei lá, acho que indiquei uns 20, 30 livros aí, que eu gosto muito, que inclusive eu tenho aqui no estúdio comigo esses livros, para volta e meia ler, buscar alguma informação, algum recurso que me ajude, tá? Quais são as dicas para você construir essa sequência? Eu já falei várias coisas aqui, mas a gente vai repassar e vai ver. Primeiro, personalize o atendimento, como eu falei. Tente ter esse olhar personalizado para o que o seu cliente quer, para o que ele precisa e vá em busca de atender isso, porque aí você vai fidelizar o seu cliente com essa proposta. Além disso, né, gente, no vídeo que eu falo, na aula que eu falo sobre a dinâmica do primeiro atendimento, eu falo sobre nuances de como você faz para surpreender o seu cliente. Você sempre ter um presentinho no final, você sempre ter um guia ou dar algo para a pessoa que oriente ela no dia a dia. Você está presente nesse processo, né? Você não precisa fazer terapia pelo WhatsApp pós-atendimento, tá? Inclusive, se você quiser fazer um acompanhamento, defina muito bem a regra disso. Que horas que a pessoa pode te mandar mensagem, que horas que você vai responder, como vai ser isso? Porque senão, tem gente que abusa da sorte, tá? E aí o que que elas fazem? Elas mandam mensagem à meia-noite, ao meio-dia, querem que você responda prontamente, daí ficam bravas e não voltam para terapia, dá uma confusão, enfim. Posicionamento, você não é pai, você não é mãe, você é terapeuta. Pai e mãe que responde para filho toda hora. Terapeuta não tem que fazer isso, porque você é profissional, você tem outros clientes, você não pode ficar dando atenção apenas para uma pessoa. Pense que daqui a pouco você vai estar de agenda lotada, como é que você vai fazer acompanhamento pelo WhatsApp? Então tome cuidado com isso, tá? Até pode fazer, tipo, vou combinar o seguinte, daqui 2 dias eu vou te mandar uma mensagem para saber como é que foi, como é que você tá, se o que nós conversamos você fez, ou daqui uma semana, tem que ver o prazo, né? Como é que vai ser essa dinâmica aí. Mas é legal no final você dar alguma tarefa para ela, propor que ela faça alguma coisa, que ela vá para ação e você vai acompanhar isso. Então é legal você combinar de ela te mandar uma foto daquilo que ela ficou de fazer, tipo, se ela foi fazer uma lista de gratidão de tema de casa, me manda a foto da lista de gratidão que eu quero ver, para ter esse incentivo, para você estar acompanhando, mas nada que faça a pessoa ficar fazendo terapia pelo WhatsApp. Se ela começar a te perguntar um monte de coisa, você já dá limite. Olha, nós vamos tratar isso no próximo atendimento. Não por aqui, porque eu quero estar cara a cara contigo. Seja online ou seja fisicamente, eu quero estar cara a cara. Já dá limite, corta, porque senão a pessoa não volta para terapia. Ela vai desmarcar, porque daí você já está ajudando ela no WhatsApp. Para que ela vai pagar para ir lá? Ou para marcar com você, entendeu? Então é legal a gente criar coisas que daqui a pouco vão ter demandas na nossa vida que a gente não vai dar conta. De novo, faça aquilo que você pode, que você dá conta, né? Não entre em zonas em que você depois não vai dar conta de atender isso, certo? Mas essa personificação do trabalho, ela faz com que a gente se conecte muito mais com o cliente, como eu já falei bastante, né? Guarde exercícios e práticas que você usa, que você já usou, coisas que você já faz, coisas que você já usa, né, que funcionam para você. Tem muita coisa que eu fazia no consultório que eu uso até hoje na minha vida, no meu dia a dia, gente. As meditações, por exemplo, que eu fazia nos atendimentos, eu sempre, quando eu ia aplicar reiki, eu usava a meditação junto. Eu começava o processo fazendo uma meditação para a pessoa relaxar e depois eu aplicava reiki. Eu medito até hoje, eu me aplico reiki até hoje.
sabe? Então são coisas que a gente faz na nossa vida, para nós é normal, mas para uma outra pessoa que nunca viu isso, uau, é muito legal para ela, né? Ter contato com toda essa proposta. Estude formas de ajudar o cliente a ter o que ele quer, mas cuidado, porque às vezes o que você acha bacana para você não é o que o cliente quer, então sempre procure olhar para o cliente nessa hora. O que o meu cliente quer e eu vou em busca disso. O que ele está precisando, né? No sentido de, ele precisa de ajuda financeira, ele precisa acalmar a mente, vou ensinar ele alguma coisa que ele possa fazer. Talvez ele não vai meditar, porque ele é uma pessoa ansiosa. Mas como que eu posso ensinar ele a fazer algumas respirações todos os dias, quando ele acorda? Para ele parar um pouco. Ele não precisa fazer uma meditação de meia hora, porque não vai fazer. Não é da vida dele isso, não está ao alcance dele fazer isso, né? Então, vou ensinar coisas que sejam práticas, que sejam fáceis, que sejam rápidas, para que essa pessoa comece a amadurecer essa ideia. Lá no futuro, talvez eu ensine meditação para ela, mas não é o momento. Então, eu preciso entender, porque às vezes você vai ensinar meditação para uma pessoa ansiosa, ela não vai fazer. Mas aí você vai encontrando esse contraponto. E você pode questionar o seu cliente sobre isso, inclusive. Questione mais e sugestione menos. Que é, o que você acha que você pode fazer para se acalmar mais no dia a dia? Que dinâmica, que exercício que você gostaria de fazer, que você acha que daria para fazer? Eu não sei. Que tal se você fizesse algumas respirações? Você faria? E se você ficasse um minutinho só de olhos fechados, respirando, sentindo o seu coração, isso te acalmaria? E aí você dá as sugestões. E ele vai te dizer, eu acho que isso é legal. Eu acho que isso eu não vou fazer também. A pessoa tem que ter essa disposição, né? E a gente tem que estimular isso como terapeuta, para que para ela fique confortável. Quando eu faço as mentorias, eu sempre pergunto: essas ações que a gente está desenhando aqui, essa estratégia que a gente fez, você se sente confortável em fazer isso? É legal para você fazer isso? Você topa fazer isso? Porque se ela não topa, eu vou pensar em outra coisa junto com ela. Mas não sou eu que preciso quebrar a cabeça sozinha. Tá, e o que faz sentido para você? Diante disso que a gente está falando, o que faz sentido para você fazer a partir de agora? E a pergunta que você pode fazer no final do atendimento, inclusive, é: para uma pessoa que quer ter X coisa na vida, que quer realizar a meta Y, o que ela pode fazer a partir de agora para atingir essa meta? Ou seja, você não precisa só você buscar recursos. A própria pessoa tem os seus recursos internos. E o nosso papel também é aflorar isso. Não é só dar a resposta, mas é fazer a pessoa pensar também. Eu acho que se eu começasse a caminhar todos os dias, isso ia me ajudar muito. Beleza, e quando que você vai começar a caminhar? Qual vai ser o dia que você vai começar a fazer suas caminhadas? Aonde você vai caminhar? Me conta um pouco mais. E aí eu vou pedir que você me mande uma foto do dia que você for caminhar para eu acompanhar por aqui. Tá vendo que são coisas simples, mas que mostram que você se importa? E que são coisas que têm a ver com o que a pessoa precisa? Com o que ela vai fazer, com o que ela quer, porque às vezes os terapeutas comentam comigo: nossa, eu peço para o cliente fazer, ele não faz. Mas o que você está pedindo é o que você acha bacana ou é o que a pessoa gostaria de fazer, gosta de fazer? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer também. Isso que eu estou querendo que o meu cliente faça, é algo que ele comporta fazer, que ele vai fazer, ou é algo que está distante da realidade dele? Porque às vezes está muito distante e ele não vai fazer mesmo. Então, a gente precisa ter esse olhar. Se você tiver esse cuidado, esse carinho de olhar para o seu cliente, olhar a necessidade dele e não achar que você tem que resolver tudo, se colocar no seu lugar de terapeuta, dizendo para você mesmo, né, que o cliente está ali, é ele que tem as respostas, você já começa a alinhar o seu trabalho e começa a ter essas ideias fluindo, né? Pense num passo a passo, como eu disse antes, mas que gere uma transformação, né? Que seja algo que ela vá sentindo. Porque às vezes, olha gente, 99,9%, tá? Vou deixar um décimo para trás. Dos meus clientes no consultório nunca tinham metas. Eles não tinham. Eles tinham uma ideia em mente do que eles queriam para a vida deles, mas não tinham a meta no papel, não olhavam para isso todo dia, não faziam práticas muito simples que eu fazia todos os dias. Então, quando eu ensinava isso para eles, era uma vitória. Já era uma pequena transformação só de eles começarem a abrir os olhos para perceber que aquilo que eles querem é importante e que sem saber o que quer, a vida não acontece.
Então, como que eu posso ir estimulando a pessoa a ter essas vitórias? Ela ir fazer a caminhada dela lá, que ela se propôs, é uma vitória. Então, se eu puder fazer o possível para estimular ela a chegar nesse objetivo, ela vai se sentir feliz, porque ela vai pensar, nossa, olha que legal, eu tô aqui, tô fazendo minha caminhada, minha terapeuta me incentivou. Se é fazer os exercícios de respiração todo dia, ela vai começar a fazer, ela vai lembrar de você. Ai, a Kátia me indicou fazer respiração, tô aqui fazendo. Nossa, como realmente está me ajudando isso. Pequena vitória. Não são de grandes coisas extraordinárias que se fazem as transformações dos nossos clientes, gente. São coisas simples no dia a dia delas que muda tudo. E quando ela vem para o consultório dizendo que nada mudou, sempre procure investigar. Porque às vezes ela está fazendo uma leitura, uma interpretação baseada no vitimismo dela, de que nada funciona, de que para ela nunca dá certo, nas crenças que ela tem, né? E aí quando você começa a desconstruir essas crenças, ela começa a olhar e dizer, sabe que eu não estava reparando que realmente isso mudou, aquilo mudou? E aí você tem que ajudar o seu cliente a entender que não são grandes coisas que vão acontecer. Treine a mente do seu cliente para enxergar a vida como uma bênção. Que as coisas que estão acontecendo são bênçãos. Por mais que não sejam boas, por trás disso sempre vem um grande aprendizado, sempre vem uma evolução, sempre vem um crescimento. E você está ali para auxiliar nesse processo, nessa mudança de vida pessoal. Às vezes o fato dela virar essa chave também já é uma vitória, gente. Ela parar de reclamar e agradecer mais. Ela parar de olhar para a vida com dor e começar a ver a vida como uma bênção. Ela perdoar o passado, aceitar o passado e criar um novo futuro, pensando nas metas dela, já é uma grande vitória para o nosso cliente, para ela, né, para a pessoa. Então, isso faz com que a gente vá criando esse passo a passo, esse movimento que vai acontecendo a cada caminhar dela. E ela tem que entender que ela tem que ter paciência com ela mesma, que a transformação às vezes vai levar um tempo, mas você tá ali, vocês estão juntos, dá esse apoio, né? Mostra que, ei, eu tô aqui, eu vou te ajudar, nós estamos juntos. Então, fazer todo esse processo faz com que você cada vez mais crie uma experiência no seu atendimento. Não é só uma consulta de terapia holística, é uma experiência junto com a terapia holística. Então, esses pequenos cuidados que eu fui tendo nos meus atendimentos, esse olhar, né? Fez com que eu sempre tivesse clientes. Simples assim. E uma das formas que mais divulgava o meu trabalho era a indicação. Por quê? Porque a pessoa gostava tanto que ela saía falando para os outros. Ei, fui lá na Kátia, é ótimo, vai lá. Aí as pessoas me ligavam. Ah, a fulana me indicou, falou do seu trabalho, quero marcar o atendimento. Isso era o que mais acontecia comigo. E a indicação, ela pode e ela vai ser uma das ferramentas que mais vai divulgar o seu trabalho. Mas você tem que criar essa experiência, porque terapeuta que faz as coisas do jeito que todo mundo faz, a gente encontra em qualquer esquina. Não é bom, não é ruim, não estou julgando. Mas aquele terapeuta que faz as coisas sempre igual, do mesmo jeito, que nunca muda, que não personaliza, que sempre faz o atendimento assim, do jeito que é, do jeito que ele acha que é o ideal, ele sempre vai ter resultados medianos. É ruim? Não. É o que ele quer para a vida dele. Mas quando você é um terapeuta que tem uma visão de longo prazo, que quer se adequar à modernidade, às coisas que estão acontecendo, principalmente pós-pandemia, né, gente? Que nós já estamos num movimento pós-pandemia aí, se Deus quiser, tudo tá mudando. Nós estamos num novo normal, se adaptando a coisas novas. Profissionais que não estão se adaptando, que não estão indo para online, que não estão criando alternativas, vão ficar para trás, gente. Porque a tecnologia, a inteligência artificial, o mundo mudou. Nós estamos indo para um caminho sem volta em termos de tecnologia, internet, online. Então a gente precisa ir de acordo com o movimento da vida, com o movimento do mundo. Senão você fica para trás. E aí o que alguns fazem? Ficam acusando a gente. Ah, porque você tem que fazer isso, porque você tem que fazer aquilo, porque conselho, porque regulamentar, porque carteirinha, porque faculdade. Olha, sinceramente, eu até falo bastante sobre isso, tem uma live, inclusive, com uma advogada aqui no nosso canal, no meu canal, para explicar direitinho a profissão da terapia holística no Brasil e tal. Não vou entrar nesse mérito, porque eu tenho muitos vídeos falando sobre isso, mas a grande questão é que, enquanto essas pessoas estão preocupadas com o que o profissional está fazendo de errado, com a terapia holística que não é regulamentada, estão olhando para essas questões, que são detalhes, que são relevantes, mas no nosso caso, a gente que consegue criar esse olhar personalizado, fazer do nosso atendimento uma experiência,
fazer todo um movimento novo, diferente, a gente vai resgatando todos os clientes desse povo aí. Então, eles que tomem cuidado com a gente. Porque um terapeuta dedicado, comprometido, que está fazendo um bom trabalho, que estuda, que está a mil, que está cada vez mais crescendo como profissional, que está aprendendo a encantar clientes, as pessoas vão vir para você, elas não vão em outros profissionais. Então, essa indicação, esse movimento, ele vai acontecer naturalmente. Claro que a gente pode fazer outras estratégias para acelerar o processo, para vir cliente novo e tudo mais. Mas vai acontecer. Se você criar essa estratégia e organizar o seu trabalho de maneira que a pessoa vá tendo transformações ao longo do processo, que você crie esse passo a passo e que você use todas essas dicas que eu te falei hoje, não tem como dar errado, não tem como você não ter cliente recorrente. Vai acontecer com você, como acontece com os nossos alunos e como aconteceu comigo. Tá certo? Bem, se você ficou com alguma dúvida, quer saber alguma coisa específica sobre isso, já coloca aqui nos comentários. Eu sei que a galera também tá falando aqui no chat. Eu sempre deixo para olhar os comentários no final, tá, gente? E eu sei que tem gente que vai olhar na reprise também, por isso eu falo para deixar os comentários embaixo também do vídeo, né? Que depois na reprise não tem como comentar no chat. Mas se você tiver dúvidas, questionamentos, coloque aqui embaixo, né? As coisas que eu comento, as coisas que eu falo, ninguém é obrigado a concordar com isso. Mas essa é a minha opinião. Eu respeito a opinião das pessoas, mas às vezes eu também não concordo com algumas coisas que falam. E tá tudo bem, só que eu não fico me colocando superior a outras pessoas, né? Eu me coloco no meu lugar e eu faço o que eu acredito que é o ideal. Eu não sou uma pessoa depravada, que não sabe o que faz, eu não sou uma pessoa que não estuda, eu não sou uma pessoa que não tem curso, eu não sou uma pessoa que não tem advogados me ajudando, olhando para as coisas que eu falo. Tudo que eu falo é embasado de acordo com o que é a lei no Brasil. Ponto, gente. Não fui eu que criei essa regra. Eu só falo para vocês aquilo que eu estudo, aquilo que eu busco de informação para esclarecer, para ajudar, né? Se algumas pessoas acham que a forma como a terapia holística está no Brasil está errada, isso não é problema da Kátia. Não sou eu que tenho que resolver isso. Então, que cada um de nós possamos estar no nosso lugar, entendendo a dinâmica da nossa vida, da nossa realidade, respeitando o movimento do outro, né? Porque é assim que a vida é e é assim que se faz. Tá certo? E espero você nos próximos vídeos. Se você tiver, então, algum comentário, já deixa aqui embaixo. E a gente se vê nas próximas aulas, nos próximos vídeos por aqui. Tenho certeza que esses conteúdos acabam sendo um pouco mais amplos, porque engrandecem um pouco mais, eu consigo detalhar um pouco mais alguns processos que vocês me perguntam muito e que é bem importante a gente pontuar aqui para você não esquecer como você pode criar o conceito de ser top no seu trabalho, ou seja, um top terapeuta, tá bom? E fica ligado também, porque eventualmente a gente faz eventos online em alguns períodos do ano, onde eu falo detalhadamente do método do Top Terapeuta, do curso em si, que é um curso de formação, e também o método que te ensina a ser um terapeuta de 10 mil por mês. Então, se você quer participar, se você quer saber mais sobre o curso, fica acompanhando as redes sociais. Se a gente tiver com o evento acontecendo, você vai ver os anúncios, você vai ver aqui embaixo, provavelmente vai ter link disponível. Se não tiver, porque o evento não está no ar, mas se tiver, você vai poder participar, conhecer mais do método. E também saber como você pode fazer parte das próximas turmas do nosso curso, porque ele não fica com as inscrições abertas. A gente abre em alguns momentos do ano apenas para que a gente possa acompanhar, ajudar essas pessoas, auxiliar elas no processo para que elas consigam verdadeiramente ampliar os seus resultados, tá bom? Um beijo, até a próxima, tchau, tchau!